Abençoe, viu? Deixou casa, filho, os meninos dela deixou na minha casa, a dela tá com o marido, os meus filhos estão com o meu esposo em casa, ele foi chegando e eu saindo, então não é fácil, né? Eu tenho um de 10, um de 8, mamãe, lá tem parque pra gente brincar, eu falei, não estamos indo brincar, mas não é numa casa? Eu falei, é numa casa, e não tem quintal? Eu falei, deve ter quintal, e vai ter meninos? Eu falei, vai ter meninos, e eu posso? Eu falei, não pode ir porque não é pra brincar, né? Então, abra a Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número... Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo... Eu quero pegar a parte B do versículo 5, o 6 e o 7. O Senhor é fiel. Digna de toda a aceitação é a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Amém, amém? Amém. Primeira carta de Pedro 5, versículos 5, 6 e 7. A gente vai pegar do B, a parte B do 5 para baixo. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, ou sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Pode se assentar. Coisa boa é estar na presença do Senhor. Coisa boa é poder deliciar com os louvores, com a palavra. Eu vou esperar todo mundo se sentar, se acomodar aí no sossego da cadeira. Não, querido, eu preciso ficar em pé, daqui a pouco eu começo a ter uns pulos. Sentada não tem jeito. Tá glória, aleluia. Fala Deus. Fala com Diz a palavra do Senhor, quando nós vamos para a teologia, nós sabemos que a carta de Pedro, tanto a primeira quanto a segunda, ela não tem um destinatário certo. Pedro escreveu esta carta, possivelmente, é chamada a Carta da Dispersão, o livro da dispersão. Pedro provavelmente escreveu esta carta para o povo que estava fugindo do Império Romano, se escondendo para poder continuar a exercer a fé no Cristo vivo. Então eles tinham que ficar escondendo, porque a perseguição romana era muito grande e era iminente. E quando Pedro escreve a primeira carta e a segunda carta, ele está direcionando essa carta a pessoas do coração aflito, a pessoas que estão passando por uma angústia, a pessoas que estão passando por uma situação de adversidade tão grande que Pedro, sem saber, nós estaríamos hoje fazendo uso de uma palavra que ele já tinha lançado naquela época. Pedro era um homem que entendia de ansiedade ou não? Pedro era um homem que descansava no Senhor ou não? Pedro sofreu perseguição ou não? Pedro teve que renunciar à carne dele ou não? E o Pedro, que passou por tanta dificuldade por servir ao seu Senhor, escreve uma carta agora. Humilhai-vos, pois, porque Deus resiste. Quando ele fala Deus resiste, significa que Deus não se move do lugar. Significa que Deus não se movimenta. Significa que Deus não entra em ação. Significa que Deus fica parado e quieto. Ele ouve a oração, ele ouve porque ele não é surdo. E antes que a gente pronuncie, diz a Bíblia, antes que haja ele consegue entender o nosso pensamento, ele consegue saber o nosso pensamento. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor perscruta as profundezas do próprio Deus. Se faz isso com o próprio Deus, o que é que não faz com nós? Então, quando ele está falando que Deus resiste ao soberbo, ele está falando que soberbo, então, não alcança o favor. Ele está dizendo que soberbo, então, não tem nada da parte de Deus. Ele está falando que o soberbo, então, vai ficar um período a mais no deserto. Ele está dizendo que o soberbo, então, vai ficar um período a mais na prova. Ele está dizendo que o soberbo vai ficar um pouco mais aflito. Porque Deus vai resistir até que ele entenda que ele é nada e Deus é tudo. Que Deus é o Senhor e ele é servo. E servo é original de escravo. Escravo não tem vontade própria. Ou seja, a minha vontade é para o meu Deus. O meu pensamento é para o meu Deus. O meu querer é para o meu Deus. Então, quando ele fala Deus resiste ao soberbo, ele está dando conselho. Então, não seja soberbo. Porque soberbo com Deus não tem nada.
Provérbios 15:33 diz: a humildade precede a honra. Mas 16:18 diz: a altivez de espírito leva à queda e a soberba leva à ruína. Então, todo soberbo na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, vai ter que aprender a descer, vai ter que aprender a se humilhar, vai ter que aprender a ficar de joelho no chão, pé para trás, diante da presença do Senhor, porque senão ele vai resistir ao soberbo. Tem gente querendo falar com Deus de igual para igual. Tem gente que quando Deus não dá, quer pegar a queda de braço. Tem gente que quando Deus não faz, quer lutar com Deus. A gente não luta com Deus diretamente olhando no olho dele. A gente luta com Deus é na terra. A gente luta com Deus é de joelho. A gente luta com Deus é com boca no pó. A gente luta com Deus é no jejum e na oração. A gente luta com Deus é subjugando a nossa carne. Aleluia. Porque diz o apóstolo Paulo, todos os dias eu esmurro o meu corpo e eu o submeto à servidão. E era Paulo. A carne de Paulo às vezes não queria servir igual a nossa. Mas Paulo sabe que o caminho e o endereço mais curto para alcançar o coração de Deus é humilhação. Glória a Jesus. Nós estamos na época do imediatismo. Nós estamos vivendo uma época, e eu sou crente da Assembleia de Deus há muitos anos, e eu já estou na 3ª geração de crente. A minha avó já era da Assembleia de Deus. E eu lembro que uma vez a minha mãe ganhou uma máquina de costura e ela fez um monte de lencinho bordado à mão e deu um lencinho para cada um dos filhos. E eu queria um vestido, eu queria uma sainha, eu não queria um lencinho. E eu disse para ela, mas para que eu quero um lencinho para ir para a igreja? Eu tinha uns 9 anos, ela falou, porque você vai chorar. Tem que ter lenço na igreja. Tem que ter reverência. Tem que ter submissão. Está passando muito o nosso mostrar por fora, mas tem faltado nos cultos o choro. Está faltando muito glamour, está passando muito glamour, salto alto, a roupa muito bonita, muito engomada, mas está faltando submissão, está faltando humilhação, está faltando lenço na igreja, vai ter que voltar de novo o lenço. Porque estamos entrando na casa do Senhor esquecendo quem é o dono da casa e como é que nós devemos entrar naquele lugar, portar naquele lugar e sair daquele lugar. A Bíblia diz que quando estiver na presença dele, não tenhais pressa em deixar a presença dele. E nós estamos esquecendo como é que tem que ser a nossa conduta. E Pedro está relembrando. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Porque ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Quando ele vem descendo o texto, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O Salmo de número 38, versículo 9, diz assim: diante da sua presença estão todos os meus desejos, e tu, ó Senhor, conhece a minha ansiedade. O salmista experimentou o que é ansiedade. O salmista conheceu o que é ansiedade. Pedro conheceu o que é ansiedade. Josafá conheceu o que era ansiedade. E nós estamos vivendo num mundo hoje que tudo é tão rápido e a tecnologia está tão avançada que a gente compra um aparelho agora, daqui a poucos meses tem um mais sofisticado. Nós compramos uma televisão agora, daqui a pouco tempo tem uma mais sofisticada. Nós compramos um carro agora, eu aprendi a dirigir carro a marcha, eu dirigi um Fusca e tirei carteira no Fiat Uno no Brasil. E hoje nós temos um carro automático e já existe um botão no volante que eu não sabia que o botão do volante do meu carro servia para aquilo. Comprei um carro sem saber que você aperta aquele botão e o carro permanece na mesma velocidade, dirigindo sempre na highway, você não precisa acelerar. Ou seja, existe agora a era do comodismo. Mas deixa eu dizer para esse pequeno grupo que faz parte da igreja, e nós somos a geração do arrebatamento, ainda não existiu mudança para alcançar o coração de Deus. Os preceitos do Senhor não mudaram. A palavra de Deus não mudou. O comodismo está entrando dentro da igreja. O comodismo está entrando dentro da igreja. O mundanismo está entrando dentro da igreja. Está sobrando meninice e está faltando espiritualidade.
E Deus não muda princípios que Ele estabeleceu. Por mais que o tempo esteja moderno, por mais que as coisas estejam acontecendo muito rápido, o Senhor ainda trabalha no caminho da oração, no caminho da dependência, no caminho da submissão e no caminho da obediência. E Pedro, quando Pedro está dizendo aqui, ele fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ele está dizendo assim, humilhou? Humilhou. Então agora vai fazer a segunda parte do que é que o crente tem que fazer, o posicionamento do crente dentro da igreja e na posição de servo que ele tem. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, Pedro não está dizendo assim, lançai sobre ele. Não, lançai é a forma imperativa do verbo. Quando ele fala lançai, ele está dando uma ordem. Mas ele fala lançando, o verbo está no gerúndio. Quem sabe um pouquinho de português, não esqueceu o que a gente estudou? A forma gerúndio do verbo é aquilo que tem continuidade. Lançando sobre ele, adorando, aplaudindo, é uma forma contínua do verbo. Então, quando ele está dizendo lançando sobre ele está dizendo assim, lançou ansiedade ontem, lança hoje de novo e amanhã torna a lançar. Aleluia. Não é para viver uma vida de ansiedade. Confiou em Deus ontem, confia em Deus hoje, confia amanhã também. Eu glorifiquei ontem, eu glorifico hoje, amanhã eu glorifico também. Eu criei na promessa ontem, eu continuo crendo hoje e eu vou crer até o dia do arrebatamento. Porque quem prometeu, diz a palavra, no livro do profeta Daniel, ele muda o tempo e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele conhece o que está em terra, mas com ele mora a luz. Ele não precisa de favor do presidente para te dar grincar. Ele não precisa da lei do presidente para assinar. Ele não precisa de muito dinheiro para te ajudar a financiar a tua casa. Ele não precisa de uma porta, porque ele é a porta. Se não tem porta, ele cria a porta. Glória a Jesus. Lançando sobre ele. Porque o Deus de Pedro é o nosso. Porque o Deus dos apóstolos é o nosso. Porque o Deus que operou no passado ainda opera no dia de hoje. Aleluia. Agora é necessário descansar. E está difícil. Está difícil. Porque a Bíblia diz que os dias são maus. Cada dia é um vírus novo que ninguém sabe o antídoto. Cada dia uma bactéria mais forte que ninguém sabe o remédio. Cada dia uma doença, uma praga, uma peste que surgiu não sei de onde. O superaquecimento global. O dia está mais curto. O Senhor está na iminência de arrebatar a igreja. E a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja seria como uma mulher prestes a dar à luz. Quem já teve filho, parto normal, sabe, vamos, é hora, agora acho que é hora, vamos. Aí chega lá, não é hora, aí volta pra casa. Agora é o dia, não, amanhece o dia, vamos, pega a mala, e carrega, vai marido, leva a mala. E chega lá com o barrigão, e aí tá fazendo o quê? Não, voltei, que a dor continua. Não, mas ainda não tá na hora. O arrebatamento da igreja vai ser assim. Quase parece que foi, mas não foi. Mas não abrir e fechar de olhos. Aquele que foi virá e não tardará, diz a Bíblia. E o crente tá tomando remédio antidepressivo, tarja preta. E o crente está entupindo o consultório em depressão. E depressão é doença, queridos. Eu vi um missionário dizendo depressão, ela é diabólica, ela é uma opressão. Não é. A depressão é a doença e é mal do século XXI. É como o câncer, é como a AIDS, ela é uma doença. Só que ela afeta a alma. O que é a alma? A alma é o centro da vontade do ser humano. A alma é que rege a nossa vontade. Você está triste, a alma bate. Você está alegre, a alma se alegra. Você está angustiado, a alma se angustia. Tudo é na alma que reflete na carne. Quem está com depressão ou engorda muito ou perde peso. Quem está com depressão, ele cai o cabelo. Quem está em depressão não quer tomar banho, não quer comer, não quer sair de casa. E os consultórios médicos estão cheios de crente sofrendo de ansiedade. Quando o salmista, no Salmo 127, escreveu o Salmo, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será acordar cedo, de madrugada, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Enquanto você dorme, descansa. Enquanto você dorme, desliga. Enquanto você dorme, seja o teu último pensamento antes de dormir, seja no trono de Deus, no arrebatamento da igreja e no Senhor Jesus. E quando o seu olho abrir de manhã, seja o seu primeiro pensamento voltado ao trono do Senhor. Porque é de lá que vem o meu cuidado. É de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem a minha saída. E eu lanço a minha ansiedade aos pés do Senhor quando eu tenho algumas atitudes. Quando eu oro, por exemplo, eu estou lançando a minha ansiedade aos pés do Senhor. Mas hoje em dia o ministério da oração está fracassado, pastor. Um dia o irmão disse para mim assim, eu estou numa luta, eu queria tanto que a senhora orasse por mim, pastor. Eu falei, olha, filho, a senhora está subindo o monte? Eu falei, estou. Vamos comigo então no monte na